Eu acho que cada dia que passa, as coisas estão piorando ou melhorando, depende do seu espectro político, né? Mas a real é que, como eu disse no vídeo de ontem, todo mundo vai se, ó... Pronto. Depois do vídeo de ontem, que eu publiquei aqui, que as notícias foram quase que em simultâneo, sobre o que o Trump disse, né, em relação à criação da moeda dos BRICS, né, esse grande grupo de países aí super desenvolvidos aí, maravilhosamente ricos e poderosos e tudo quanto é merda que tiver vai pra essa merda. Enfim, depois disso tudo, a galera dos BRICS resolveu reagir, né, à investida americana. Mas vamos contextualizar um pouquinho sobre isso. Hoje eu trouxe aqui uma matéria da CNN que diz assim: BRICS pode consolidar a alternativa econômica, mas ninguém ganharia com polarização, dizem os economistas. Quer dizer, nós podemos criar a nossa moeda, mas vocês não podem ficar tão chateados assim e tal, porque isso vai fazer mal para o mundo. Não, não vai fazer mal para o mundo, quem vai se fuder somos nós. Eu já vou explicar para vocês o porquê. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste sábado, dia 30, a iniciativa dos países membros dos BRICS de buscar alternativas financeiras ao dólar. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana, escreveu Donald Trump em sua plataforma social, a Truth Social. A chamada desdolarização é uma proposta do grupo de países emergentes. Autoridades que representam seus membros avaliam que a padronização do uso da moeda norte-americana faz com que os Estados Unidos se imponha em negócios internacionais, mesmo que não estejam envolvidos diretamente. É lógico, né? Se você usa a moeda deles, é mais do que normal que eles vão... Puta que o pariu. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, meu Deus do céu. Nossa, velho, eu tive lepra no cérebro agora. A Alice tá dando um troço ali atrás da câmera. Criticou o que ela classificou como uso do dólar como arma, durante a cúpula do BRICS, realizada neste ano em Kazan, na Rússia. É de arma e banco, a Dilma Rousseff entende. Afinal de contas, eu vou pedir pro editor botar aqui ou ali a foto da Dilma Rousseff presa, né? Que ela foi presa porque roubava banco, sequestrava e tudo mais, entre outros. Isso é só o currículo, né? Foi assim que ela assumiu o Banco do BRICS. Desde o último encontro entre as lideranças do bloco, o BRICS conta com 10 países fixos e outros 13 associados. O produto interno bruto dos membros plenos representa hoje 31,5% de todas as riquezas produzidas no mundo. Além disso, abrigam 45,2% da população mundial. Afinal de contas, a China está no grupo, né? Então, só a China são 1,2 ou 1,3 bilhão de pessoas. São como ratos. Eles procriam na velocidade da luz. Robson Gonçalves, economista da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, relembra da experiência dos países europeus na consolidação da União Europeia, quando países como Portugal, Itália, Grécia e Espanha enfrentaram um período de recessão. O que se concluiu, principalmente da crise grega, é que era necessária uma ferramenta de financiamento local que não dependesse dos Estados Unidos ou do dólar. Abre aspas, eram necessárias regras comerciais para um mercado comum. Apesar dos trancos e barrancos, a experiência da União Europeia é bem sucedida, avalia Gonçalves, que ressalta que o caminho paralelo não significa acabar em rivalidade. O BRICS pode se consolidar como alternativa, mas por que não copiar lições da União Europeia para o sul global? A Europa não polariza, está alinhada. O que se deveria pensar é que, do ponto de vista econômico, uma moeda alternativa, um fundo alternativo é uma iniciativa que pode unir interesses comuns, independente da polarização com os Estados Unidos. Ninguém teria nada a ganhar com isso, conclui. Pessoal, isso aqui, deixa eu ver o nome desse cara que falou isso aqui. Cadê? É Gonçalves, pronto, Gonçalves, foda-se. Isso aqui, na verdade, ele provavelmente tem muito mais estudo do que eu, só que é assim, ele tem um cu na mão de alguém, né? E eu não.
É por isso que ele tem uma ideia e eu tenho outra, né? Só por isso. Mas aqui, vamos voltar para a realidade, gente. A gente não está falando sobre uma moeda que, no caso, o Brasil seria ali o mais importante ou uma coisa qualquer. Não. O que a gente está vendo, e a briga dos Estados Unidos não é com o Brasil, é a China. A China quer substituir o dólar, não para favorecer o Brasil ou os membros do BRICS, não para fazer uma coisa que vá beneficiar todos os membros do BRICS. Não, a China quer o lugar dos americanos. E ponto. E eu falei isso no vídeo de ontem, que vai ficar linkado aqui. No fim desse vídeo eu vou deixar o link, aqui um card, com esse vídeo. E aqui na descrição também tem. Eu falei sobre isso. Entre ser liderado ali, como é que eu posso dizer, internacionalmente falando, entre um governo liberal americano e um governo ditador chinês, eu fico do lado dos liberais americanos, cara. E pronto. E quem gosta de liberdade também vai ficar do lado deles. Depois disso, depois dessa fala do Trump, a China alerta, aqui tem uma matéria também da CNN, em que China alerta Estados Unidos contra cruzar a linha vermelha sobre Taiwan. Para quem não sabe sobre Taiwan, eu vou dar um repeteco aqui para você bem rápido. Taiwan se desvencilhou do governo chinês e se lançou como país, entendeu? E Taiwan hoje é protegido pelos americanos. E isso irrita muito o governo chinês. Então, em troca, quem produz todos os nossos chips de telefone, placas de computador e tudo mais, isso vem tudo de Taiwan. Vocês podem ver aí que vai estar sempre escrito Made in Taiwan. Então, os chineses estão sempre ali, é sempre uma guerra entre os americanos e os chineses por causa de Taiwan. E o Trump, no último governo, protegeu bastante Taiwan e eu tenho certeza que vai dobrar a aposta nesse governo, até porque eu já expliquei para vocês que o maior objetivo do Trump é frear a China, mas de uma maneira que ela provavelmente não vai se recuperar. Mas esperamos para ver o que acontece. Mas vamos ver o que diz a matéria aqui. A China alertou os Estados Unidos na segunda-feira para não cruzarem a linha vermelha sobre Taiwan e pediu que parassem de apoiar as forças separatistas pela independência da ilha. Os comentários feitos na segunda-feira pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, ocorrem depois que o presidente de Taiwan, Lai Ching, visitou o Havaí no sábado. Lai estava fazendo uma viagem de 2 dias ao Havaí como parte de uma visita de uma semana a aliados no Pacífico. A China condenou a viagem, dizendo que se opõe a quaisquer paradas de trânsito de líderes taiwaneses em território americano. Lai também manteve uma ligação de 20 minutos com a ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no domingo, dia 1º, durante a qual eles discutiram as ameaças militares da China, informou a Agência Central de Notícias Oficial de Taiwan. A China reivindica Taiwan, governada democraticamente com seu próprio território, uma posição que Lai e seu governo rejeitam, e intensificou suas atividades militares ao redor da ilha nos últimos 5 anos. Intensificou por quê? Logo depois que o Trump saiu, que começou a cachorrada, né, cara? Foi o Trump sair e começou a cachorrada. Por quê? Porque o Biden tá ali abrindo as pernas dos americanos para os chineses. Só que isso acabou. E o desespero deles é exatamente por isso. Porque eles sabem que não vão conseguir mais prosperar ante os americanos. Nessa sexta-feira, dia 29, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma potencial venda de peças de reposição para jatos F-16 e radares para Taiwan, por um valor estimado de 385 milhões de dólares, disse o Pentágono. Ou seja, os americanos estão armando os taiwaneses. Mas pronto. Seguindo aqui, para a gente fechar esse vídeo maravilhoso, né? Das respostas aí dos BRICS. É um grupo, assim, muito perigoso mesmo. Tipo, tá ligado? Eu não vou nem botar nome nessa merda. Mas pronto. Segundo a CNN Money, a ameaça de Trump aos BRICS será tiro pela culatra, diz o Kremlin. Ou seja, o Putin tá putinho. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o dólar está perdendo seu apelo como moeda de reserva para muitos países. Muitos países, né? Os membros do BRICS. O porta-voz do Kremlin, Peskov, disse nesta segunda-feira que a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump,
de impor tarifas aos países do BRICS se eles criarem sua própria moeda e tentar obrigar os países a usarem o dólar. O dólar será um tiro pela culatra. Me faz um favor, entra aí e pesquisa qual o volume de importação dos americanos em 2023. A gente já vai falar sobre isso. Peskov diz que o dólar está perdendo seu apelo como moeda de reserva para muitos países e que a tendência estava ganhando ritmo. Peskov é do Kremlin, né? Certo? Que é o governo da Rússia, certo? Quem está apoiando a Rússia é a China. É aí que eu sempre falo com vocês. Isso não é para beneficiar a Rússia. Isso não é para fazer a Rússia maior, não é para fazer o Brasil maior, a Índia, a África do Sul, Irã, entre outros que entraram no BRICS agora. Isso é a China que está por trás disso. Isso é uma guerra entre Estados Unidos e China, mais nada. No sábado, Trump exigiu que os países membros do BRICS se comprometam a não criar uma nova moeda ou apoiar outra moeda que substitua o dólar norte-americano, dizendo que, caso contrário, eles enfrentariam tarifas de 100%. Finalizando essa parte que você encontrou, 29,4 bilhões ao território norte-americano. No recorte de importações, foram 30,7 bilhões comprados do EUA. Isso aqui é do Metrópolis. Ou seja, da China, dos Estados Unidos, o Brasil compra mais do que vende para eles. Aí você imagina, 30,7 bilhões taxados a 100%. Eu acho que vocês não vão comprar mais iPhone. Então, pessoal, é um caso a se refletir. Isso aqui tá mascarado, tá tudo fingido, mas não tá fácil. Isso vai nos afetar, vai nos prejudicar muito forte. E é com esse intuito mesmo que o Trump tá fazendo isso. Afinal de contas, o atual desgoverno do Brasil tá vendendo o nosso país enquanto país e nós enquanto nação para os chineses. E isso não tá certo. Na verdade, eu iria mais adiante e, para mim, na minha opinião, o Lula já violou nossa soberania nacional. A partir do momento que eles nos entregam de mãos beijadas aos chineses. Principalmente não tendo como se defender no caso de uma guerra nuclear. Afinal de contas, a nossa maior mina de urânio foi vendida... Natural. Exatamente, a nossa maior reserva natural de urânio foi vendida para a China por 350 fucking bilhões de dólares. Milhões de dólares. Ou seja, foi dada aos chineses. Em troca de quê? Pronto. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para informar os seus amigos. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!